Hoje eu vou falar sobre o vírus HPV e as principais alterações do Papa Nicolau. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Renato, eu sou médico ginecologista e mestre pela Universidade de São Paulo. Hoje vamos falar sobre o HPV. Então, o que é HPV? HPV é o papiloma vírus humano, mas na verdade não é apenas um vírus. Existem muitos tipos de HPV. Existem mais de 200 tipos. Alguns deles são o que chamamos de baixo risco, não causam nenhum problema. Ou se causam problemas, não causam problemas que ameaçam a vida. Alguns deles causam problemas muito graves, como câncer, ou células anormais que começam a crescer onde quer que o vírus esteja. Ele pode viver em locais como a boca, a garganta, que são as infecções orofaríngeas por HPV, e também pode viver nos órgãos genitais. Vamos focar principalmente no HPV que causa problema ginecológico, que são os tipos que causam alterações como verrugas genitais, exame de Papa Nicolau anormal e, em alguns casos, câncer cervical e vulvar. Quando falamos de HPV, nesse sentido, é muito importante saber que isso é muito comum. Cerca de 80% das pessoas que foram sexualmente ativas em toda a vida, mesmo que tendo apenas um parceiro, serão expostas a um tipo de HPV em algum momento. Isso ocorre porque é extremamente comum e extremamente fácil de transmitir a outras pessoas, porque em muitos casos não causa nenhum sintoma. Pode ser transmitido pelo contato pele a pele, mas também pode ser transferido pelo contato boca a pele, como no sexo oral ou mesmo sexo com preservativo. O uso de camisinha no sexo às vezes não previne completamente o HPV, porque o vírus pode viver na pele do períneo. Mesmo que seja super comum, geralmente não causa problema. E quando causa problema, eles geralmente não são fatais. E se forem fatais, geralmente podemos pegá-los antes que ameacem sua vida. E você entenderá isso melhor à medida que você for assistindo o vídeo. No entanto, acho que é muito importante que todos saibam que quase qualquer tipo de sexo pode transmitir o HPV. Mesmo sexo que você talvez considere seguro porque você está usando camisinha. O que é ótimo, continue usando camisinha, porque reduz a chance de transmissão do HPV, mas não é 100%. O sexo oral pode transmitir HPV. O sexo anal pode também transmitir HPV. Qualquer pessoa sexualmente ativa corre risco de contrair o HPV. Então, quais são os sinais e sintomas do HPV? Como eu posso saber que eu tenho isso? Na maioria das vezes é assintomático, ou seja, você não tem nenhum sinal ou sintoma, o que é realmente bom por ser tão comum, mas também é uma coisa ruim por ser tão comum, o que significa que nós podemos pegá-lo facilmente, porque nós não sabemos se temos o vírus do HPV. Isso levanta outra pergunta que me fazem com frequência que é: bom, então por que não testamos todo mundo para saber isso? Assim, como você pode fazer o teste de gonorreia e clamídia, por que nós não testamos o HPV? A resposta é que nós não testamos o HPV, exceto em certas circunstâncias, porque especialmente abaixo dos 30 anos, quase todo mundo em algum momento seria positivo, e quase todas essas pessoas eliminariam o vírus por conta própria, e não há tratamento. Então, não ajuda a saber que você tem um vírus se 80% das pessoas o terão em algum momento e quase todas essas pessoas vão eliminar o vírus por conta própria. Isso faz sentido? Agora, depois dos 30 anos, a gente pode começar a fazer o exame para isso. Quando você vem fazer o exame de Papa Nicolau, a gente pode fazer o que chamamos de coteste. Quando fazemos o Papa Nicolau, que é um exame ginecológico, nós olhamos o colo do útero, coletamos uma pequena amostra de células, usando uma espécie de espátula para enviar para o laboratório, onde eles olham as células e nos dizem se são normais ou anormais. Então, o teste do HPV também pode fazer parte disso. Porém, atualmente no Brasil, essa pesquisa não é disponível pelo Sistema Único de Saúde.
Se você não eliminou o vírus até os 30 anos ou mais, é mais provável que o seu corpo simplesmente não esteja eliminando por conta própria e que você corre um risco ligeiramente maior de ter complicações causadas pelo vírus. Isso não significa que você vai ter câncer de colo de útero necessariamente. Apenas significa que precisamos acompanhar mais de perto. Antes de continuar, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal e ativar as notificações para que esse vídeo chegue a mais mulheres e para que mais pessoas fiquem sabendo sobre essas dicas sobre saúde da mulher. Que outros sintomas, então, o vírus do HPV pode causar? Você sabe, eu disse, e geralmente é assintomático. E se não for, o que causa? As duas coisas mais comuns que eu vejo na ginecologia como sintomas causados pelo HPV são a verruga genital, que são pequenas lesões da cor da pele que parecem uma verruga no dedo, na área genital, na vulva, no períneo ou perianal. Podem ser apenas algumas pequenas lesões ou podem ser extremamente extensas. É bastante incomum que sejam muito extensas, mas eu já vi alguns casos realmente graves que interferem seriamente na qualidade de vida da pessoa. Temos uma variedade de tratamento para a verruga, em geral, mas é melhor você prevenir. Além de usar camisinha, a melhor maneira de prevenir é a vacinação. Use camisinha também, porque embora não seja 100%, diminui muito o risco de transmissão. Agora, a outra maneira pelo qual isso pode causar sintomas seria com exame de Papa Nicolau alterado. É muito importante falar sobre isso, porque os exames de Papa Nicolau geralmente se tornam anormais devido ao HPV e, de repente, se tornam câncer. O câncer de colo de útero é causado pelo HPV na grande maioria dos casos, e certos tipos de HPV tendem a apresentar maior risco para isso. A maneira como detectamos isso é fazendo exames de Papa Nicolau, porque antes do colo do útero ter células que as tornam cancerosas, eles têm uma progressão bastante previsível de alteração celular anormal relacionada ao HPV, que se tornam cada vez mais anormais ao longo dos anos e, eventualmente, se tornam câncer. Existem câncer de colo de útero raros que progridem muito rapidamente e que não são detectados com exames de Papa Nicolau de rotina. Mas essa é a minoria, e na maioria das vezes, mesmo se você tiver um tipo de HPV de alto risco, o seu corpo ainda vai eliminar por conta própria, mesmo que seu Papa Nicolau se torne anormal. Certas anormalidades no exame do Papa Nicolau precisam ser tratadas. Como decidimos quais deles precisam de tratamento e quais precisam apenas de um acompanhamento mais próximos? Eles podem ser anormais de baixo grau, podem estar no meio ou podem ser de alto grau e também pode se parecer com câncer. A maioria, como lidamos com os resultados anormais do Papa Nicolau em geral, que em geral são causados pelo papiloma vírus humano, depende de quantos anos você tem e qual é o resultado. O seu médico pode recomendar um outro exame de Papa Nicolau em um ano. Eles podem recomendar continuar com o mesmo acompanhamento que você já está recebendo. Seja qual for o seu plano com o seu médico, basta fazer o seu exame de Papa Nicolau normal ou colposcopia, onde você olha através do microscópio as células do colo de útero e decide se elas parecem anormais ou não. Se você precisar fazer biópsia ou talvez precise de um procedimento que remova as células do colo do útero, onde esse HPV pode viver, o que é chamado de CAF. Eu não vou entrar em detalhes sobre esses procedimentos específicos agora, mas essas são as formas de tratar os exames de Papa Nicolau anormais causados pelo HPV para tentar evitar que se torne câncer cervical. Só para esclarecer, tomamos todas essas decisões com base na sua idade e nos seus resultados específicos. Existem muitos algoritmos diferentes. Eles estão em constante mudanças e eu sempre digo às minhas pacientes que acabaram de chegar: vamos fazer a pesquisa junto, vamos ter certeza do que estamos no caminho certo, seguindo o mais atualizado possível que temos. A razão pelo qual podemos observar e acompanhar de perto muitos exames de Papa Nicolau normal é porque, novamente, o seu corpo é muito bom para poder eliminar o HPV na maioria dos casos antes de aparecer o câncer. Então, a coisa mais importante que eu digo às minhas pacientes: venham fazer o exame de Papa Nicolau. Quase ninguém tem diagnóstico de câncer de colo de útero associado ao HPV se fizerem exame de Papa Nicolau de rotina.
Geralmente, podemos evitar o câncer de colo de útero e geralmente podemos tratar e prevenir que as lesões progridam para o câncer se a gente fizer o nosso acompanhamento regular. A segunda coisa mais importante é, se você fizer o exame do Papa Nicolau e ele ficar anormal, ou se você obtiver um resultado que não é normal, não desapareça. Volte. Você não faz o exame de Papa Nicolau anormal e então 3 dias mais tarde é câncer. Então não entre em pânico se seu médico ligar e disser que seu exame de Papa Nicolau está anormal. Geralmente eu consigo evitar que a situação piore e quanto mais cedo detectamos, maior serão as chances de evitar que a doença progrida para câncer. Na maioria dos casos, progride para câncer ao longo de muitos e muitos anos, 5, 10 anos. Geralmente o que acontece é que alguém perdeu acompanhamento ou não tem acesso aos cuidados para fazer o exame de Papa Nicolau. Volte e não desapareça. E é isso que importa aqui. Ok, mas, e se progredir para câncer de colo de útero? O que nós estamos lidando então? Quero dizer, é tão ruim ter câncer cervical? Você não pode simplesmente tirar o colo do útero? Nem sempre é assim tão fácil. Câncer de colo de útero é um tipo específico. Não que haja algum câncer que você gostaria de ter. Todos os cânceres são ruins, obviamente. Mas o câncer do colo do útero é um tipo realmente único. Tende a afetar pessoas relativamente jovens, entre 40 e 50 anos, e a maioria dessas pessoas tem filhos pequenos. E se estiverem na extremidade inferior desse espectro, porque há pessoas na faixa dos 20, 30 anos que têm câncer do colo do útero também. Muitas vezes eles querem manter a capacidade de ter filho e o tratamento para o câncer do colo do útero é bastante restritivo para ter filhos no futuro. Se for detectado muito cedo, em certas situações em que alguém deseja manter a capacidade de filhos, então, ocasionalmente, um oncologista ginecológico ele pode fazer o que chamamos de conização, que é uma biópsia muito grande do colo do útero. Mas isso é uma conduta arriscada, porque ainda nos preocupamos muito com a recorrência nessas pacientes. Isso pode ser feito, mas se alguém não quiser manter a possibilidade de filhos, geralmente fazemos uma histerectomia radical, que é uma histerectomia muito extensa, que tem margens muito amplas, porque tentamos tirar todo o tecido para o câncer do colo do útero não se espalhar e não reaparecer facilmente. Agora, se estiver muito avançado, muitas vezes a gente nem consegue fazer essa cirurgia e vai ter que pular direto para radioterapia ou quimioterapia. O câncer de colo de útero é extremamente doloroso e é um processo lento. Acho importante a gente discutir isso, a realidade do que acontece quando o câncer do colo do útero não pode ser prevenido ou as medidas corretas de prevenção não foram implementadas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite, se inscreva nesse canal e ative as notificações para você ficar sabendo quando eu lançar novos vídeos com dicas sobre saúde da mulher. Isso ajuda a divulgar o canal e o vídeo para mais mulheres terem acesso a essas dicas para ter uma qualidade de vida melhor. Tchau, cuide-se!